Foi confirmado, teremos Clássico Rei na final do Campeonato Cearense de 2025, depois do Fortaleza ter tido toda a dificuldade que teve para eliminar o Ferroviário. O Ceará passou o caminhão para cima do Maracanã, tinha vencido por 3-0 o primeiro jogo, venceu por 4-0 o segundo, e tivemos a confirmação que, convenhamos, não é à toa que o apelido do mascote do campeonato, o apelido do campeonato é Manjadinho. Temos a final que todo mundo esperava que fosse acontecer. Fortaleza e Ceará se encontrando na final do campeonato. E o que entra em campo dessas semifinais? Absolutamente nada. Fortaleza também poderia ter passado o caminhão no Ferroviário, o Ceará ter tido dificuldades diante do Maracanã, que na hora que essas camisas se enfrentam em uma decisão, não tem muito como fazer muito paralelo com o que aconteceu na semifinal. Vamos falar um pouquinho sobre o que esperar nessa semana longa de expectativa até o primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Olá, meu nome é Caio Costa, muito obrigado pela sua presença por aqui no canal do Caio Costa. Se você não está inscrito, por favor, se inscreva. A gente bateu a marca de 14.100 inscritos por aqui recentemente. E se você está inscrito, segue com a gente aí, deixa o like, que é importante demais aqui para o crescimento do canal. Aperta o hype também, que é muito bacana. Queria agradecer também o pessoal da Brown Digital, que faz a parte gráfica aqui do canal, das thumbs. Muito bacana mesmo. Se você quiser trabalhar com eles, fazer um projeto, tudo, criar seu site, só entrar em contato com o telefone que está por aqui, o WhatsApp está por aqui. A final, na verdade, já começou, se a gente analisar friamente, com a entrevista do Vojvoda pós-eliminação, pós-eliminar o Ferroviário na semifinal. Né? Todo mundo viu, falou, reclamou, tudo, enfim. Tudo já está sendo ali. O Clássico Rei começou antes mesmo da confirmação do Ceará na final, essa que é a grande verdade. E aí vai ser particularidades que os dois times terão nessa semana. Eu primeiro quero saber como é que se vai ter uma resposta do Ceará, dessa história do comprou o mando, do Maracanã, enfim, toda uma grande discussão que vai ser feita em relação a isso, que para mim é mais floreio de decisão. Sempre teve, sempre vai ter. O negócio assim muda. O que talvez tenha surpreendido é de ser do personagem que foi. O Vojvoda não é muito afeito a esse tipo de polêmica e acabou sendo ele ali no meio desse chumbo cruzado, vamos falar assim. Para mim me surpreendeu ter ele, não ter um papo ao redor do jogo, se todo ano tem, e estava até demorando de acontecer nessa temporada do futebol cearense. Né? O José Cunha, meu grande amigo, tem a frase: o futebol cearense não morre, de tédio o futebol cearense não morre. Essa é uma grande verdade, e toda essa celeuma do Castelão, PV, enfim, que a gente viveu nas últimas semanas, é a maior prova disso. Então, primeiro, prestar atenção nesse aspecto. No caso do Ceará, tem uma questão de campo que vai ser um trabalho para o Léo Condé. E a escalação do jogo agora contra o Maracanã, um jogo que acabou há pouco, mostra que pelo menos isso está muito claro. O Ceará tem um jogo quarta-feira importantíssimo contra o Confiança pela Copa do Brasil. Um jogo que é essa fase da Copa do Brasil, esse formato que a mim agrada bastante, de um jogo só, tem que tomar todo o cuidado possível. O empate é pênalti. Então, o Ceará, por exemplo, mandou um time quase todo reserva para o jogo contra o Maracanã, para entender, saber o peso do jogo contra o Confiança. E aí é um dos cuidados, como trabalhar o jogo do Confiança, esquecendo um pouquinho o jogo de sábado da primeira final do Campeonato Cearense. É um desafio que o Léo Condé tem que fazer, e aí é como se não se desconcentrar de um jogo tão importante como é o jogo contra o Confiança. Repito, vale muito mesmo, é um jogo de Copa do Brasil, um jogo eliminatório, um jogo que já te colocar na terceira fase do maior mata-mata do país, mesmo sabendo que tem um Clássico Rei numa final de campeonato no sábado. Então é um desafio que o Ceará tem de não deixar esse jogo de quarta-feira ficar esquecido, ser levado muito, muito a sério, porque é um jogo importante. A escalação do Maracanã mostra que vai ser muito levado a sério. Nomes como Lucas Mugni, como o Lourenço nem a campo foram, o Fabiano não foi a campo, dupla de zaga reserva, o próprio Pedro Raul só jogou 45 minutos, o Fernandinho só jogou 45 minutos, num planejamento muito claro para o jogo contra o Confiança e depois para as finais do campeonato. Já o Fortaleza tem uma semana inteira para pensar apenas nesse jogo. Goste ou não, um calendário tão apertado, é sempre muito bom ter um período de treinamento mais longo, mais vasto, para você até arejar a cabeça das partidas e poder pensar em um jogo só. Então o Fortaleza tem essa pequena vantagem, principalmente que é uma semana depois de ter vencido, né? Quem não lembra o Vojvoda falando quando perdeu contra o Altos, quer dizer, se dependesse de mim eu jogava ontem. Porque quando o resultado é ruim, você quer jogar logo para tirar daquela sequência. O Fortaleza agora, goste ou não,
vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu o Ferroviário na Copa do Nordeste, era o time reserva do Ferroviário? Era, mas venceu, e venceu do jeito que venceu o jogo eliminatório pelo Campeonato Estadual. Então a chave mudou um pouquinho. A gente sabe que agora vai para o final de campeonato, e aí é um outro contexto mais maluco do maior jogo do mundo, que é o Clássico Rei Cearense. Mas não deixa de ser uma pequena vantagem que o Fortaleza tem nessa semana, poder pensar apenas nesse jogo contra o Ceará. Já o Ceará não é só uma questão de ter um jogo, não é um jogo qualquer, é um jogo eliminatório, e aí é como o Léo Condé, a sua comissão técnica, vai ter o Clássico Rei aqui do lado, mas entender que na quarta-feira tem um jogo importantíssimo pela Copa do Brasil. Mas enfim, chegou a hora que todo mundo esperava. Teremos Clássico Rei na final do Campeonato Cearense. Qual a sua expectativa para a grande decisão? Usa os comentários, fala direitinho. O que é que você acha, o que é que você pensa do que a gente vai viver a partir do próximo sábado na Arena Castelão. De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito por aqui, meu muito obrigado mesmo. Pedir para você que não está inscrito no canal se inscrever também, por favor. Deixa o like, que é muito, muito importante. E me segue nas redes sociais, estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui. Forte abraço, cuide-se bem.